graça e a paz a todos. Estamos aqui novamente para aprendermos mais da palavra de Deus, estudando a lição. Hoje o nosso convidado, pastor João. Graça e paz a todos então. Então tem sido muito bom a lição, tem sido uma experiência nova, né? Mas tem sido produtivo. E após assistirem, já deixa o seu presente, né, lá, né? Queremos 100% de presença novamente. Temos buscado isso não só para cumprir tabela, mas porque acreditamos na lição e acreditamos que ela trará crescimento a você. Então a graça e a paz, Suzana. Graça e a paz, pastor. Bom, vamos na nossa lição. O versículo continua o mesmo, né, em Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui no texto fala, né, homens ímpios. O foco hoje da nossa lição vai falar muito, né, desses homens ímpios e da justiça de Deus sobre esses hereges. O que seria esse ímpio? Falamos muito, né, pastor João, sobre homens ímpios, impiedade. Mas quando nós vamos olhar ali na palavra, no sentido dela, o que seria impiedade? Ela está remetida à insensibilidade, à rejeição. E nesse contexto aqui, o que seria essa rejeição? A lei de Deus, a verdade que nós tanto falamos aqui, a verdade que está revelada nas Escrituras. Eu gosto muito desse texto, o versículo 4 tem vindo arrastando as lições, né? Adorei esse termo, certos indivíduos, né? Eu falei muito nas minhas lições e vocês deverão ter lido. Na semana passada, no dia, mais precisamente no dia 24, na sexta-feira, eu publiquei para todos vocês aí um texto sobre a definição de ímpio, né? E vocês, então, essa coisa do ímpio, nós precisamos resgatar esse termo na igreja. Ele é real, ele é presente, esses certos indivíduos causam um dano muito grande. Sim. No tópico 6, vamos passar a lição aqui, no tópico 6... né, na página 162, Deus não precisa incutir intenções iníquas no coração de um falso mestre. Ele apenas retira a luz da sua verdade, a influência do seu espírito e a misericórdia da sua graça. E os motivos malignos do próprio malfeitor que provém da criatura caída bastarão para garantir a sua perdição. Olha o que o autor está trazendo aqui para nós, né, pastor João? Como diz, o próprio motivo maligno do malfeitor. Muitas vezes nós, né, somos questionados assim, por que Deus permite, pastor João, essas pessoas, né, no meio da igreja? Por que as pessoas conheceram o evangelho ali e conscientemente rejeitaram a verdade? Por que é assim? Por que Deus deixa essas pessoas o joio no meio do trigo? É interessante porque nós encontramos essas respostas na própria Escritura, na palavra de Deus. Tudo ali Deus permitiu para a sua glória. São os vasos de ira, não é, pastor João, que já falamos aqui, que Deus ele está tolerando, né, pela sua longanimidade, os vasos de ira, para demonstrar a sua misericórdia nos vasos, né, para a sua glória. Eu não lembro a referência, pastor, mas eu sei que Paulo fala sobre isso na Bíblia aqui. Como diz, mais uma pergunta difícil, né, pastor? Mas o importante aqui é que Deus ele é soberano e que ele está atuando, que ele está entrando com a sua providência na sua igreja, preservando os seus santos. Na verdade, é uma coisa interessante que eu sempre penso, é que no fato do dilúvio, Deus usou uma expressão muito interessante e viu Deus que a maldade está no coração do homem desde a meninice. Então nós estamos aqui todos dentro da igreja, nós estamos aqui, todo mundo que faz parte aqui da Igreja Batista Nacional Ebenezer, um exemplo. Em tese, nós não somos gente boa que se transforma em gente ruim. Nós todos somos gente ruim, que a maldade está dentro de nós, e alguns desses ruins
buscam a palavra, uma transformação e permitem uma ação do Espírito Santo e se tornam pessoas menos ruins. Então, na verdade, o ímpio, esse homem caído, somos todos nós no dia que nós chegamos aqui. Alguns encontram um caminho de maturidade, outros não. A maioria expressiva, não. Lamentavelmente, há mais joio do que trigo e sempre foi assim. Sim, é interessante porque nós falamos muito, né, da carta aos Romanos, né, uma teologia ali para nós, uma teologia sistematizada. E ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, que Deus, ele retirou, né, a sua mão ali daqueles indivíduos e eles se tornaram mais ímpios ainda, eles se afundaram nas suas iniquidades. Aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, como que Deus preserva seus santos? Porque nós somos regenerados, né? O processo da santificação na nossa vida através do Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo não seremos capazes de concluir esse processo. E Deus mantendo ali, ó, a sua mão sobre as nossas vidas, direcionando os nossos caminhos, as nossas ações, os nossos passos. E quando Ele retira a sua mão, Ele retira a luz do seu Espírito, tudo está perdido e é revelado ali a natureza caída, né, do homem. O salmista diz que o homem foi entregue aos desígnios do seu próprio coração. Eu tenho dito que essa é a maior maldição que Deus faz a um homem. Então, na verdade, Deus, ele fica o tempo todo lutando contra a nossa natureza, contra os nossos desígnios ruins. Quando ele vê que nós não estamos interessados, ele simplesmente nos entrega. É o que o autor disse, ele tira a luz. Sim. Tirou a luz, o homem é mau e vai fazer maldades dentro da igreja, em função de desviar outras pessoas. É assim a humanidade. Uma coisa que o senhor falou interessante, pastor, eu lembro quando, há muito tempo atrás, na sala de crianças, nós falamos assim, como que é a ação de Deus na vida do crente? Imagina o sol e a terra, né? Então, a luz do sol aquecendo a terra. Afasta a terra um pouquinho do sol, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar negra e fria. Quanto mais ela é afastada do sol, mais rígida, mais negra, mais fria. Assim é o coração do homem afastado de Deus. No tópico 7, na página 165, o quadro da soberania divina nas Escrituras nos mostra que Deus sempre age com um propósito. Até os ímpios cumprem as suas ordens inconscientemente. Ele opera em tudo e por meio de tudo que acontece e as emprega como ferramentas para cumprir a sua vontade. Eu acho maravilhoso quando fala assim, né? Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A soberania Jó de Deus, 42. né? Interessante o senhor falar de Jó, porque quando nós lemos ali sobre Jó, nós até falamos isso em algumas lições presenciais aqui na EBD, né? Quando o diabo está ali rodeando a terra e Deus chama ele e fala, viu meu servo Jó? E eu penso assim, né, na minha limitada visão, que Jó, quando ele tocou, o diabo, quando ele tocou em Jó, ele se sentiu vitorioso, ele achou que estava afrontando a Deus. Mas Deus tinha um propósito naquilo, né? Que era, vamos dizer assim, através da provação, levar a fé de Jó, né, num nível mais alto ali, como diz Jó, né? Eu não te conhecia, né? Eu só ouvia, como é que é, pastor? Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Então, assim, o inimigo ali naquele momento, ele achou que estava sendo vitorioso e confrontando a Deus. Ele não sabia que ele era simplesmente um mero instrumento dentro do propósito de Deus. Às vezes a gente gostaria que não fosse assim para ser mais fácil. Mas você ímpio aqui dentro da igreja, você do contra, você rebelde, você que rejeita a autoridade pastoral, rejeita as doutrinas bíblicas da igreja, você é um instrumento na mão de Deus aqui dentro. Às vezes eu não entendo muito bem, às vezes eu já me perguntei por que fulano ou ciclano ainda vem à igreja. A gente não entende muito bem isso agora, porque seria mais fácil se não viesse. Mas a verdade é que Deus está te usando para moldar a igreja de alguma forma, para colocar a gente de forma mais atenta. Dois tipos que faz um pastor ficar mais afiado. O bom crente, porque ele busca, ele lê, ele conhece, você tem que se capacitar, senão você passa vergonha.
E o péssimo crente, esse certo indivíduo infiltrado. Porque o pastor tem que estar atento o tempo todo. Se tivesse tudo na calmaria, a gente deitava e deixava acontecer. Então é interessante isso, que esses certos indivíduos soberanamente fazem parte do plano de Deus para algum cuidado, algum trato com a igreja. Talvez esse joio, né, pastor, exige muito mais do pastor João em oração do que o trigo dentro da igreja. Mas quem dá trabalho é o joio. Né? E ele se parece mais com o crente, né? Catalogaram que existem 3 tipos de ovelhas: a doente, a saudável, a ferida e a rebelde. Aliás, são 4, né? 4 tipos, né? E elas são todas muito parecidas. A rebelde com a ferida, às vezes você não consegue definir. Às vezes a pessoa está ferida, precisa de cuidado e parece demais que está rebelde. E às vezes ela só está rebelde e parece demais que precisa de cuidado. E quando você erra no tratamento, criou um problema. Você deu carinho para a ovelha rebelde, problema. Você bateu na ovelha ferida, problema. Então, na verdade... Eu pensei que, a hora que você falou assim, né? Deu um tratamento errado para a ovelha rebelde, eu pensei, ela virou um bode na igreja. Não é? Né, dando cabeçada. Não é, ele acha, porque é assim, sabe quando o menino está errado e a gente com preguiça de corrigir, porque corrigir dá trabalho? Dá trabalho, a verdade é essa, ensinar dá trabalho. Às vezes a gente prefere deixar correr do que ensinar, e a gente deixa correr com a pessoa rebelde, com esses certos indivíduos, e eles vão só crescendo, porque eles estão fomentando, ou acham que estão ganhando, ou acham que estão certos, que são 2 dedos enganos, não é? Sim. No tópico 8, na página 166, a ira de Deus contra os falsos profetas e hereges é particularmente furiosa. Tanto eles quanto o povo que se desvia da verdade serão todos destruídos pelo juízo divino. Essas advertências são, primariamente, uma mensagem dirigida às pessoas que ainda estão sob a influência da verdade. Eu lembrei aqui, pastor João, da pergunta do Sidney, né? Que ele fez numa das lições passadas, né? E aquelas pessoas ali que foram enganadas, o que vai acontecer com elas? Está aqui a resposta, Sidney, ó. Todas perecerão, né? Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. E aqui fala assim, ó, que é particularmente furiosa a ira de Deus. Quando nós lemos na carta de Pedro, ali, se eu não me engano, na 2ª carta, ele vai falar do tratamento de Deus com os falsos mestres. O pastor já citou muito o versículo aqui, né? Antes eles não tivessem conhecido, sido lavados pela verdade, né? É como o cão... Hebreus 6. Esse também eu não sei em Hebreus, não lembro, pastor, mas esse parece que é na carta de Pedro, Sim. que fala assim que a porca volta ao vômito, né? O Hebreus 6 traz aqueles que já provaram e viram a luz, Sim. não podem novamente se arrepender. É Sim. aquele tipo que chega na igreja e até conhece a verdade, até vê a verdade, né? Mas a estultícia, o engano do coração é maior. Sim. Eu creio, pastor, que quando eles têm o contato com a verdade, aquilo ali só revela a real, como diz assim, né? A real dureza do seu coração, a sua impiedade, tudo ali que eles têm no coração, as suas concupiscências da carne, dos olhos, todo o seu desejo, toda a sua devassidão é revelada ali após conhecer a verdade. E na verdade essa coisa, eu continuo insistindo na tecla, que na atual conjuntura de informação, principalmente para nós no Brasil, que ainda não tem censura para nada, nós não temos censura de nada. Hoje nós vivemos num país com uma criança de 6 anos, pega o celular e acessa site pornográfico, Sim. Não tem censura. Então é quase incabível dizer que alguém está sendo enganado, né? Eu continuo batendo na tecla de que só existe falso profeta porque existe falso cristão. Hoje estava vendo, né, no Facebook o anúncio de um pastor e de uma cantora, e eles não chamam de cantores porque cantor é uma coisa de um nível mais diferente, são levitas. Levita fulano de tal, que é até errado o termo, porque o levita ele não era
Era Judá que era do louvor, a tribo do louvor. Levita era a tribo do tabernáculo. Que auxiliava, né, ali no serviço carregando mas as coisas. botaram na cabeça que levita vem de louvor, aliás, que louvor vem de levita, e estava lá, fulano de tal, pastor, fulana, levita, grande culto hoje à noite. E eu fiquei pensando lá na minha casa, assim, para a gente, até quando, até onde a capacidade de mandar? Nós não estamos aqui dizendo que somos donos do evangelho, e que agora nossos critérios que aprovam quem pode ou não ser pastor. Estou dizendo que são guias cegos guiando cegos, mas o cego que está lá sendo guiado sabe, ele sabe. Se você chegar lá e falar, você sabe, né, que seu pastor não estudou, que seu pastor não sabe do que está falando. Nesse mundo agora de gravar, esse mundo de lives e de gravação, ele é bom por um lado e ruim por outro. É bom por um lado porque expande a palavra. É ruim por outro que eu estou vendo, e eu estou vendo o mínimo possível. Mas eu estou vendo cada asneira em nome do evangelho, cada gente despreparada. E às vezes até nós, né? Às vezes o cuidado mínimo. Outro dia eu contava a história das pragas do Egito. E falei que as águas do rio Jordão tinham se transformado em sangue, né? Aí eu fiquei com preguiça de gravar de novo. A hora que eu acabei de falar, gravando, eu me lembrei que era do Rio Nilo. Né? Geograficamente, não vai afetar a salvação de ninguém. Mas é um erro bíblico que está ali, que ficou gravado. Né? Como eu achei que era mínimo, eu fiquei com preguiça de gravar de novo e deixei correr. Mas eu estou vendo erros assim, fenomenais, sem condição. Né? Mas se há gente que não está interessado no evangelho puro, numa vida santificada, quer viver no engano, então eles precisam de falsos profetas, falsos mestres, que vai falar o que eles querem ouvir. Sim, e falamos muito assim de vida santificada, pastor, porque é uma coisa que os hereges combatem. Aí você vai falar assim, mas o que é a santificação? A santificação é o indivíduo ser conformado ao caráter de Cristo. Então, se você não está no processo de santificação, você está sendo conformado ao caráter de Satanás. Né? A iniquidade do seu coração está te levando a isso. Então, como disse o senhor, as pessoas sabem, você sabe. Né? A pessoa sabe ali se ela está realmente buscando a verdade, se ela realmente está conhecendo a verdade e praticando. Porque, como disse o pastor Edelso, a Bíblia só é Bíblia quando ela é prática nas nossas vidas. Mas é isso, eu ouvi um sermão do pastor Carlos essa semana, né? Eu vou até compartilhar o link aí, qualquer dia desses, e ele fala sobre o arrependimento, e eu achei interessante que ele definiu, eu nunca tinha percebido essa definição de arrependimento, que arrepender-se é confessar o quê? Completa a frase. Tá, confessar os seus pecados. No caso, os nossos pecados, né? Uhum. E ele diz que não, que arrepender é confessar a santidade de Deus. E eu fiquei assim, ele está herege, né? Ele isso é uma heresia. Né? E eu precisei pensar, né? Eu falei assim, interessante que o homem ímpio, o falso profeta, a irmã falou nessa coisa da santidade de Deus, aí eu me lembrei da frase dele. Então, arrepender-se é confessar a santidade de Deus. Quer dizer, Deus, tu és santo, eu não sou. E por isso é que eu sou cheio de falhas. Sem esse reconhecimento, não há motivo para Deus nos perdoar. Né? Nós estamos pedindo perdão só por um coaching da vida, ou um pensamento positivo, para um alívio. Né? Mas a verdade é, nós precisamos romper. O falso crente, ele precisa se converter. Deus, a minha luta é que se convertam. Tem dia que eu acordo aziado e dá vontade de fazer um limpa no grupo da igreja. Porque vocês sabem que atualmente a exclusão de igreja tirou do grupo da igreja. Aí imediatamente todo mundo vai no privado. Pastor fulano foi excluído. Agora a exclusão moderna é tirar do grupo da igreja. Né? Então tem dia que me dá vontade de levantar e falar assim, hoje eu vou fazer faxina no grupo da igreja. Né? E tirar tudo que já está vencido. Mas não é assim. Mas eu gostaria muito que todos se convertessem. Né? Para a glória de Deus, pastor. Bom, no tópico 9, na página 168, as múltiplas advertências são também um lembrete para todos os fiéis a respeito da seriedade da guerra pela verdade. Não devemos hesitar num conflito ou em refutar as heresias, especialmente por amor àqueles que estão sendo seduzidos, pois só poderão ser resgatados por meio do Evangelho.
Aqui o autor ele está falando do contexto da igreja naquela época. E eu lembrei de mim novamente, Eu pastor. acabei de lembrar agora. E eu lembrei de mim novamente. Não é um contexto dentro da igreja, mas faz parte, né? A grande comissão. E ele fala ali, ó, que as múltiplas advertências é um lembrete. Eu li o texto, pastor, que o senhor falou, capítulo 37 e o 38 do livro de Tozer, né? E achei interessante que ele fala assim, todo coração é herege, né? E aí, aquele coração, ele é como uma espuma. Qual que é o termo que ele usa, Poroso. pastor? Poroso, um coração incrível. poroso, né? Então, a verdade, ela está ali, mas se ela não for cuidada, tratada, ela pode sai. deixar o coração e ser infiltrado por heresias. É. E aí, eu lendo a respeito de um outro autor também, aí ele fala, o coração herege, né? Todo coração é herege, e se ele for tratado da forma que tudo está bem e nada precisa ser feito, ele também será um deserto teológico. Então, como diz ele, o coração ele enche de ervas daninhas que precisam ser arrancadas pela raiz. Todos ouvem as heresias, os corações, eles, vamos dizer assim, eles sugam isso de acordo com a sua concupiscência, e se não for arrancado, pode levar o indivíduo à perdição. É. E foi interessante, assim, eu me lembrei da experiência, e foi bem comentada no grupo, né? O pessoal percebeu. Viu, pastor? Mas eu tive uma semelhante. Mas é importante a gente falar, né, expor Porque é nossas difícil falhas, para nós porque também. é assim que crescemos. É assim que crescemos. E eu tive uma experiência bem parecida. Eu passei a régua de quem está faltando na escola bíblica. Porque agora quase não há uma justificativa. Caramba, o pessoal está me abrindo o olho que essa escola bíblica virtual, se você viajou, você pode assistir. Não está tendo motivo, não está tendo uma justificativa para faltar. E eu peguei a lista de quem faltou com os professores e comecei a entrar em contato. E uma das pessoas que eu entrei em contato, um jovem, ele disse assim, olha pastor, eu estou meio assim, desanimado com a igreja, estou fazendo uma reflexão crítica sobre a igreja, se a igreja realmente está certa ou não. Mas não se preocupe, que a minha fé com Deus, o meu relacionamento com Deus está ok. Eu só não estou interessado em igreja agora. Vai arder no inferno, filho. É pena não poder falar seu nome, né? Mas vai arder no inferno. Aí eu peguei e falei para ele, olha, é impossível. Eu respondi para ele imediatamente, é impossível, porque Cristo é o cabeça da igreja. Se o Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Não tem jeito de você amar só a cabeça, falar assim, eu gosto da cabeça, gosto que eu já dei esse exemplo aqui. Né? Então não é possível, é mentira, é engano, você está perdido. O camarada está fumando maconha e está fazendo uma avaliação crítica da igreja. E eu não posso nem mandar ir tomar naquele lugar, nem falar a palavra mágica da Aline. Não é politicamente correto. Não é politicamente correto, mas a gente tem que ouvir. E aí você acorda né, de mau humor e exclui a pessoa do grupo da igreja. Fica, não, mas pastor não é muito... Poxa, gente, a pessoa está em pecado, as pessoas já estão em pecado. Certos indivíduos estão em pecado, se criticando, avaliando a igreja, como se elas fossem merecedoras do título de juiz. E não, você vai para o inferno, filho. A gente, com todos os pecados confessados, nós estamos aqui tentando, reconhecendo, como diria o pastor, confessão da santidade de Deus cada dia. Né? E as pessoas perdem a noção, né, pastor? Porque está falando da noiva de Cristo. Está falando, né, da igreja por quem Cristo morreu, né? Pagou um alto preço. Então, eu creio que seria até complicado a pessoa, muita audácia, a pessoa falar contra a noiva de Cristo, né? Como se Deus não fosse pedir respostas sobre isso. E o zelo dele, achei interessante um termo que eu li ontem, né? Que Deus é judicialmente amoroso. Judicialmente amoroso. A aplicação da lei de Deus, do zelo de Deus é com amor. Mas na vida do indivíduo ele recebe como punição, né? Ele recebe, não que Deus esteja punindo, mas ele recebe como punição de Deus, né? Como eu disse, Deus não é palhaço e nem bobo. Ele já escreveu antes, né? Que o pai que ama corrige o filho. Sim. Então, por mais que a gente esperneie, sempre vai cair na caçapa. Não, é um ato de amor de Deus. E é um ato de amor de Deus. Bom, continuando no tópico 10, né? Na página 171. Pode ser bem difícil perceber a falsidade da profissão de fé de alguém e avaliar a gravidade do seu erro.
O discernimento verdadeiro é obtido quando aplicamos nosso coração e mente à sabedoria bíblica na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É interessante aqui, né, pastor? Porque nós ouvimos muito o termo assim, né? Você fala, tira a trave do seu olho antes, né, de apontar Mateus o 7. cisco, né, no olho do irmão e tal. Mas ali nós aprendemos que ele está falando sobre a hipocrisia também, né? Eu cobro do meu irmão, coloco um jugo sobre o meu irmão que eu não tenho em mim e tal. Mas aqui no caso da guerra pela verdade, a primeira coisa que nós temos que buscar, né, em Deus e no poder do Espírito Santo é a sabedoria, conhecimento, discernimento. Não é que nós já falamos várias vezes que nós não vamos causar um tumulto, um conflito, né, pessoa a pessoa. Porque o que está em jogo aqui é a alma do indivíduo. Então, em amor, é interessante, né, quando nós lemos ali sobre o apóstolo Paulo, ele fala, em amor, você vai zelar pela alma do seu irmão. Então, em amor, nós vamos combater na guerra pela verdade, pelas almas daqueles que estão sobre essa ameaça. Não é? E é um paradoxo complexo demais, né? Porque você fica de um lado não querendo ofender, ser politicamente correto, do outro é tão lamentável, né? Há uns 16 anos atrás saiu um irmão aqui da igreja e ele falou uma palavra para mim que eu nunca consegui me esquecer. E ele era muito, eu considerava muito. Ele disse assim: sabe, pastor, seu maior problema é que você não dá conta de ver o sujeito fazendo besteira e fica calado. Você quer ir lá consertar ele. E já melhorei muito, já aprendi a ficar calado em muitos momentos. Mas aí vai contra o chamado. Porque o que é um pastor? Pastor, em tese, é aquele que coloca a ovelha no caminho certo. E às vezes, para colocar no caminho certo, você precisa dar umas varadas, você precisa ensinar, você precisa deixar preso. Carregar, né, o peso da ovelha no carregar braço, ela às né? vezes, porque ela não resiste de ir, né? Então assim, essa coisa da verdade, ela liberta, ela cura, ela chama, mas ela é doída. O pastor José Delcio usa muito essa expressão, que a verdade dói, e é um provérbio secular, mas oriundo do conceito bíblico. E a verdade dói. O fato é, meu irmão, o fato é, minha irmã, que se ninguém vier lá e te contar a verdade, você vai ser um ímpio, né? Quando eu estou comendo muito, o Iago sempre usa uma expressão de quando ele era cativo lá na Samar. Ele diz assim: está comendo igual uma porca da Samar, né? Então, às vezes, o que vocês querem é que a gente deixe vocês viverem como uma porca da Samar, livre, solto e comendo o que quiser. Mas a gente tem que ter um compromisso. E com esse compromisso a gente acaba te perdendo, porque você não quer ouvir a verdade. Mas é fato, né? Deus não deixa você tirar as carnes dele, escarnecê-lo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Muita coisa que não é abençoada é simplesmente porque você é infiel a Deus. Você pretere Deus a tudo. O mundo, o Tozer diz isso, né? O cristão moderno, para o cristão moderno, ele não consegue resistir ao mundo, porque o mundo é muito atrativo, o mundo é muito iluminado. O mundo, nós vivemos já num tempo em que não pode nem se falar, né? Cadê aquela igreja que excluía quando pecava? Cadê aquela igreja, né, que passava vergonha no indivíduo? Hoje não. Hoje a gente vai politicamente correto, a gente premia quando erra, né? Nós vamos bater palma. Então, assim, nós vamos chegar num tempo do evangelho muito raso, muito alheio à revelação neotestamentária. Isso é lamentável. Dê o seu pulo e busque a verdade. O senhor falou uma coisa importante, pastor, assim, que eu peguei agora, que o senhor muitas vezes é cobrado porque o senhor quer consertar, né, uma situação quando o senhor vê a sua ovelha no erro. E as pessoas esquecem que, primeiramente, o pastor tem um compromisso com Deus. E o compromisso dele com Deus é pastorear as almas que foram compradas com alto preço. Já o falso mestre, ele tem compromisso com ele mesmo, né? Com as necessidades dele, com as iniquidades dele. Então, o que ele quer da igreja? Se ele, igual o pastor, ele quer consertar o seu caminho, que está errado. Se o seu pastor permite que você continue no erro, cuidado.
porque ele não tem compromisso com Deus e nem com a sua alma. O compromisso é só com o estômago dele. E ambos cairão no buraco. Eu vou encerrar minha parte contando a história dessa semana. Então, naquela passar a régua em quem está faltando a escola bíblica, uma das pessoas que eu fui falar, aí eu sabia que ela não tem vindo, não tem participado, mas tem sido dizimista. E isso me incomodou. Se fosse só na visão do mundo, tá ótimo, né? Não é, tá ótimo. A pessoa não vem, não dá trabalho, não fala nada e dá o dízimo. Então tá ok. Não, eu falei, olha, eu sei que você tem dado o dízimo, mas só isso não é suficiente. Você precisa participar, ser enganjado na igreja. Então, meus queridos, já faz anos que eu desisti de provar para as pessoas que o nosso objetivo é cumprir o ministério. Mas vocês são tão carentes, às vezes tão ímpios, que não dão conta de sair de si mesmos, que acham que o meu motivo é você. E meu motivo não é você, nunca foi você. Meu motivo é o meu chamado, né? E você está incluído no meu chamado enquanto membro aqui da igreja. Mas sai dessa, se converta, sirva ao Senhor, deixa de ser falso cristão, para não exigir querer falso mestre, né? Sim. Bom, estamos finalizando por aqui, foi muito bom, pastor João. Né? No próximo domingo vamos finalizar esse capítulo. Continue participando do grupo, né? Foi interessante. Sim. Eu expus uma falha minha que movimentou o grupo, então que seja para a honra e glória do Senhor. Crescemos, né? Em graça uns com os outros. Né? E no próximo domingo vamos continuar a lição. E graças a Deus abençoe. Não deixe de dar a sua presença. A graça e a paz.